Olá, sejam bem-vindos. Prepare-se porque o que eu vou te contar agora mexe com os bastidores mais sombrios da política brasileira. Lula acaba de deixar claro, se o Congresso aprovar a tão falada anistia, ele vai vetar. Sim, o presidente já colocou a caneta sobre a mesa e avisou que, quando se trata de Jair Bolsonaro, não tem conversa, não tem negociação. Mas calma, porque a história não é tão simples quanto parece. Essa promessa de veto abre uma guerra fria em Brasília e pode mudar os rumores da disputa política no Brasil. Quer entender o que está por trás disso e por que esse veto pode ser uma chave para o futuro político do país? Então fica comigo até o final, porque a história é muito mais sombria do que você viu nos jornais. Durante entrevista à BBC, Lula foi direto ao ponto. Se o Congresso aprovar a anistia para Bolsonaro, ele veta. Disse isso com todas as letras, repetindo para não deixar dúvidas. O texto da anistia vem sendo tratado como a única saída real para reabilitar Jair Bolsonaro no cenário político. Afinal, sem ela, as condenações e restrições impostas pela Justiça Eleitoral continuam tirando o ex-presidente do jogo. E aqui está o detalhe: a Câmara já começou a se movimentar. O presidente da Casa, Hugo Mota, sinalizou que vai acelerar a tramitação. É uma pauta explosiva, que divide Brasília ao meio e pode colocar Congresso e Planalto em rota de questões. E se você acha que isso é apenas mais uma disputa de vaidades, espere só para ver como esse veto pode virar uma bomba política no colo de Lula. Nos bastidores, a leitura é clara. Lula não pode parecer fraco diante da opinião pública e, principalmente, do Supremo. Se ele sancionasse uma anistia que salvasse Bolsonaro, passaria o recado de que está disposto a proteger o maior rival. Mas olha a ironia: o mesmo Congresso que aprovou a chamada PEC da blindagem, dificultando as investigações contra parlamentares, agora tenta posar de paladino da democracia ao discutir a anistia. É uma velha política travestida de moralidade. A consequência imediata de um veto é previsível: o Congresso pode revogar essa decisão. Ou seja, o debate está apenas começando. E o custo político disso vai recair diretamente sobre o governo, que já vive em constante crise de articulação. Agora imagine uma cena: Lula veta, o Congresso caiu, e Bolsonaro volta com força total. Quem saiu queimado nessa história? A fala de Lula caiu como pólvora em Brasília. Os aliados aplaudiram, dizendo que era questão de princípio. Já a oposição correu para dizer que o veto seria mais um gesto de perseguição. Na imprensa, o tom foi o de sempre: manchetes exaltando a firmeza de Lula e colunistas insinuando que a anistia seria um escândalo. Mas o que ninguém comenta é o que acontece se o Congresso ignorar o Planalto. E aqui está o ponto: Lula pode ter lançado uma aposta arriscada. Se o veto é derrubado, ele mostra fraqueza. Se conseguir se manter, vira o homem que impediu Bolsonaro de voltar ao jogo. Mas o preço? Esse a gente ainda vai descobrir. E anota aí: a disputa pela anistia pode se tornar o maior debate político do ano, com reflexos diretos na eleição de 2026. Então, meus amigos, o que parecia apenas uma entrevista virou um divisor de águas. Lula jogou todas as fichas sem veto, mas o Congresso está pronto para o contra-ataque. De um lado, um presidente que não quer dar sobrevida ao seu maior rival. Do outro, parlamentares que sabem que Bolsonaro ainda é uma força eleitoral gigante. A pergunta que fica é: quem vai ganhar esse jogo? Porque, no fim, não se trata apenas de uma assinatura de veto. Trata-se de quem vai controlar o tabuleiro político nos próximos anos. Se você quiser entender cada bastidor dessa disputa, não saia desse canal. Aqui, a verdade tem vez e voz. Se inscreva, deixe o like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque ainda vem muita coisa quente por aí.